Oração pela vida financeira. Se você tem passado aperto, angústia, dificuldades, Deus quer mudar essa situação. E hoje, nós estamos no 7º dia da campanha, tem o vídeo número 1 da oração pela vida financeira, você pode procurar aqui no canal. E Deus quer abençoar a sua vida, quer modificar toda essa situação, porque grande e poderoso é Deus para poder te ajudar. Nós estamos hoje no 6º dia, perdão, eu falei 7º, mas é no 6º. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que fala a respeito da vida de Jacó. Jacó, ele era um homem que ele era temente a Deus, foi criado pelo seu pai Isaac, e ele nasceu gêmeos. A Bíblia diz que junto com ele tinha um rapaz, o Esaú, que era o irmão dele. Quando eles nasceram, a Bíblia diz que eles brigavam antes de nascer, dentro do ventre. Mas quando nasceu o Esaú, que foi o primeiro, a Bíblia diz que ele pegou e saiu grudado no calcanhar. Mas Deus tinha um propósito já na vida deles. Esaú, ele abriu mão de tudo de Deus. Ele queria tudo no aqui e agora, ele não queria fazer uma construção de vida. E quando Jacó enganou, se fez passar pelo Esaú para receber a bênção do pai, porque o pai era cego e já estava avançado de idade, o pai o abençoou e logo após ele teve que fugir, porque o seu irmão era um homem violento. Então, quando ele enganou o seu irmão, ele teve que fugir. E ao fugir, ele fez tudo isso para poder receber a bênção de Deus, mas ele fez da maneira errada. Porém, embora ele estava errando, Deus estava de olho em Jacó. Lá no livro de Gênesis, capítulo 28, diz que então Jacó chamou, deu a bênção para ele e falou para ele não se casar com mulher cananeia, pessoas que não compartilhavam do mesmo propósito, da mesma fé de Abraão. Então ele saiu e ele foi correndo para os parentes distantes para poder salvar sua pele, porque o seu irmão queria matá-lo. Mas Jacó, nesse capítulo 28 do livro de Gênesis, Jacó ele tem um sonho lá a partir do versículo 10. Ele partiu de Berseba e foi para Harã. Mas no determinado lugar, ele parou para dormir, para pernoitar, porque o sol já havia posto. E ele pegou uma das pedras que havia ali e usou como travesseiro. Era o que Jacó tinha. Jacó fugiu com a roupa do corpo e a única coisa que ele levou consigo foi um vidro de azeite, esse azeite de oliva, só que é mais puro, né? Era prensado a frio e era muito caro. Então ele foi, pegou e levou com ele. Essa era a única riqueza que ele tinha, porque naquela época o azeite ele era muito caro. Então, quando ele deitou a sua cabeça no travesseiro, ele teve um sonho no qual ele viu uma escada apoiada na terra, porém, o topo dessa escada ela estava alcançando o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dessa escada estava o Senhor. A Bíblia diz que Deus estava na escada, no alto da escada. E ele disse para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac, e eu darei a você e os seus descendentes na terra na qual você está deitado. Lembrando que Jacó, ele não estava buscando herança dos seus pais. Ele estava querendo ser abençoado por Deus porque ele via a bênção de Deus, ele era mais sensível às coisas de Deus, porém ele não sabia como receber. Então ele agiu de forma errada. Porém, mesmo ele fazendo de forma errada, ele pôs a sua força, ele pôs a sua fé, e Deus fez questão de ir lá responder. Descia anjo, subia anjo, mas o próprio Deus
fez questão de dizer que estava com ele. Então, a Bíblia diz que Deus fez uma promessa que iria espalhar os descendentes dele como pó da terra, e se espalharam para o oeste, para o leste, para o norte, sul, e todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. Não sei se você sabe, mas as 10 tribos de Israel, hoje, elas estão perdidas. Você sabia que você pode fazer parte da tribo de Israel? Porque os judeus, eles foram muito perseguidos, foram espalhados por causa da fé e principalmente da prosperidade que Deus derrama sobre a vida deles. Deus não derramava, derrama ainda. Então, uma das coisas que causava muita inveja entre pessoas que queriam se apoderar do povo de Israel era justamente esse poder aquisitivo que poucas pessoas, porque os judeus, eles são muitos, porém ninguém sabe quem são, porque estão perdidos. Mas os que ainda seguraram a sua identidade, da tribo de Judá, Benjamim e os levitas, porque os levitas não são considerados mais tribo, eles são herança de Deus. Então nós vamos observar lá, eles foram os únicos que estão guardando a identidade de um povo. Então, sempre levantou pessoas, como um povo tão pequeno pode ser tão próspero e tão... Então, sempre levantou governantes para poder tentar derrubar Israel, por causa da prosperidade. Eles não viam Deus, mas eles viam a prosperidade na vida deles. Então, muitas pessoas podem estar olhando para você e pensando que você está sozinho, que você é pequeno. E outra coisa, você pode ser das tribos de Israel perdida, porque a tribo não foi exterminada. Deus disse que vai remir um por um. Muitos são de Deus e ainda não sabe. E você pode ser da tribo de Israel e você não sabe, de uma das tribos. Quando Jacó ele acordou do sono, ele disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Mas ele teve medo e ele disse: temível é este lugar e não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. E aí eu quero te chamar a atenção. Quem é a porta do céu? A Bíblia diz que estava Deus e a porta do céu na escada. E na porta do céu estava Deus. Mas quem é a porta do céu? E aí nós vamos ver lá no livro de João, o Evangelho de João 10:10, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, passará para o outro lado e achará pastagem. Deus está dizendo que se você se unir a Ele, se você aprender os pensamentos de Deus, se você aprender a palavra de Deus e praticá-la, você vai conseguir adentrar essa porta e você vai achar a paz que o mundo não pode te dar. Você vai achar as vitórias que o mundo não pode te dar. Hoje, o seu coração pode estar mentindo para você, dizendo que não tem saída, não tem jeito, que não tem solução. Hoje você pode estar humilhado, maltratado, machucado, moído, ferido, sendo acusado. Mas eu quero te dizer, injustiçado. Mas eu quero te dizer, debaixo da autoridade do sangue que há de Jesus Cristo, no poder do Deus do céu e de toda a eternidade, para Deus tem jeito. E se para Deus tem jeito, para você também vai ter. Deus, ele quer mudar essa situação. Na manhã seguinte, Jacó, ele pegou aquela pedra. Não se preocupe não, que ele não vai levar a pedra na viagem, porque a pedra era grande. Mas ele pegou a pedra que ele usou como travesseiro e ele derramou o óleo sobre o topo dessa pedra. Era a única coisa que ele podia negociar, porque naquela época, já aviso a vocês, não tinha dinheiro, era tudo à base de escambo, troca, a pessoa trocava. Então, o que acontece? Ele pegou a única riqueza que ele tinha na mão e ele derramou.
Porque o que ele mais procurava, ele tinha encontrado, que era quem? Deus. Ele queria estar sendo abençoado por Deus, e Deus falou que ia abençoar ele. Então ele deu o nome daquele lugar de Betel, embora as cidades anteriormente chamava-se Luz, a cidade. Então Jacó, ele fez um voto com Deus: se o Senhor estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida, que assim, providenciar a comida, providenciar a roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então será o meu Deus. Você vê que Jacó, ele é um negociante. Ele fez tudo de errado para que Deus viesse sobre ele. E quando Deus veio, ele quis fazer um negócio com Deus, ele quis fazer um pacto com Deus. O que é um pacto? É quando você firma um contrato. Não é só um lado que tem que cumprir, o outro lado também tem. Deus falou que ia ser com ele, que ia multiplicar a descendência, ia fazer com que o povo se espalhasse sobre a terra, que todas as nações seriam abençoadas através da vida de Jacó, dos filhos que viria de Jacó. E Jacó, ele falou assim: tá, mas e agora, né? E agora? Então vamos firmar essa aliança. E é o que você tem que fazer, porque Deus não condenou Jacó por isso. Você tem que firmar uma aliança com Deus. Então, quando você faz alguma coisa para Deus, você está firmando uma aliança com Deus. Se você está esperando Deus agir e você ficar de braço cruzado, eu vou só te dizer: Deus vai providenciar a roupa, a comida, o cuidado do dia a dia, o sustento. Porque para isso, até um passarinho ele providencia. Até uma largatinha, uma minhoquinha, ela consegue uma comida. Todo ser humano tem o direito de comer. Todo ser vivo tem o direito inalienável, é inegociável. Todos têm o direito de comer. Embora nós vemos que muitos passam adversidade a ponto de ser humilhado e muitas vezes nem comer. Como na África, a pessoa come bolinho de barro. As crianças, isso dói minha alma, porque eles têm terra, têm lugar farto. Alguns lugares lá, eles andam em cima de diamante e não pode abaixar para pegar. O diamante está ali no meio da terra e muitas das vezes aparente aos olhos, e eles não podem pegar. Primeiro, que eles não sabem o valor que tem o diamante. Segundo, se eles pegar o diamante, a guerrilha de lá pode matar eles. Eu estou falando aqui no ano de 2021. Caso você esteja me ouvindo, não sei que anos vai ouvir isso aí, mas até na data de hoje assim acontece. Então Jacó, ele fez um voto com Deus, porque ele queria, não era o sustento do dia a dia, ele queria firmar uma aliança. Então eu vou fazer minha parte, para que o Senhor não venha dizer que nós não temos um pacto. E Jacó foi. E ele falou para Deus que queria voltar um dia em segurança, porque o irmão dele queria matá-lo. E esse irmão dele matava mesmo, ele era sanguinolento, ele era caçador. Então ele chega em Padã Arã e ele chega ali num poço e ele dá de frente com uma moça bela. E essa moça, ela é Raquel. E ela estava cuidando das ovelhas, porque não havia homens para cuidar, e o pai dela era um mão de vaca. Se você ler lá no capítulo 29 em diante, você vai ver que Labão era mão de vaca mesmo. Ele não abria a mão dele para nada. Então ele colocava as filhas para poder fazer o serviço pesado. Ele só tinha as ideias, ele não põe a mão na massa. Mas quando ele viu a Raquel, ele se apaixonou. E Jacó era um homem ele era um homem doméstico, não era homem de caçar. Então ele fez uma proposta para o seu sogro,
pediu para trabalhar por 7 anos. Ele falou, dê o meu mantimento, um abrigo para dormir, e dá-me a mão da tua filha como minha esposa. Eu vou trabalhar 7 anos por ela, e depois o Senhor permita que eu case. Então, olha o princípio que já estava na mente de Jacó. Primeiro você trabalha e depois você recebe. Quantos recebe antes de trabalhar e ele não volta nem atender mais o cliente? Quantas pessoas você contrata? A pessoa fala, me dá um dinheiro aqui que eu tenho que comprar tal material, isso e aquilo, e a pessoa dá no pé. Então, Jacó, ele tinha um princípio. Primeiro, eu vou fazer minha parte. E é por isso que ele chamou a atenção de Deus. Porque ele fez a parte dele errado, enganou o irmão, enganou o pai, a mãe dele ajudou, porque ela queria que ele recebesse a bênção de Deus. Ele era o filho querido. Ele era gêmeo com outro, porém ele era o querido. Então, nós vemos que você tem que ter esse princípio. Aí você não quer levantar o seu pé para poder mudar alguma área da sua vida. Então, nós vamos vendo que Deus abençoou aí, só que Deus quis corrigir a vida de Jacó. Jacó trabalhou 7 anos. Quando foi no dia do casamento, ele está lá, feliz da vida, noite de núpcia, ia tocar na esposa amada, e ele estava muito feliz. Só que a Bíblia diz que ele entrou na tenda, naquela época cobria a moça toda de pano, e aí eles consumavam a intimidade, e depois que eles iam fazer todo, né? Acordar de manhã, olhar um para o rosto do outro. E Labão, ele era... Se Jacó achava que ele era esperto, Labão era muito mais. Labão era 1000 vezes mais. Então, quando você quer dar um de esperto, Deus vai permitir que outro mais esperto que você passe pela sua vida e te dê o tombo. Sabe por quê? Para você aprender. Deus permite. Então você fica aí tentando fazer as coisas do seu jeito. Uma hora Deus levanta um Labão para você. Não dê desperto com Deus. Tem gente que fala, Deus, me abençoa, me ajuda, não sei o quê. Aí na hora que Deus abençoa, a pessoa pegou a bênção, primeiro dia agradece e chora. Quando dá 15 dias, 1 mês, 6 meses, a pessoa vai indo bem. Aí a pessoa, tchau Deus, manda um beijo para o céu e perna para quem te quer. Os anjos devem ficar lá, Deus só abençoou a pessoa está sendo ingrata, e olha o que ela está fazendo. Eu estou falando aqui, mas os anjos não fazem isso não, porque os anjos já viram muita coisa junto com Deus, e eles, não é você, sempre teve alguém para dar um desperto. E os anjos só olham assim e falam, eu acho que eles voltam em uns 6 meses. Aí Deus, que sabe todas as coisas, falou assim, deixa, que ele vai voltar mesmo. Ele vai pegar a bênção, vai sumir, aí ele vai acabar com tudo, ele vai voltar, e vai pegar a bênção de novo e some quantas vezes for necessário. Uma hora ele vai entender que sem mim a bênção não vai junto com ele. Se é Deus que abençoa, a bênção só permanece quando Deus permanece. Eu não sei se você já teve cachorro. Tem uns cachorros que são fiel à pessoa, a pessoa pode meter o pau, bater, e o cachorro tá lá, fiel. A bênção de Deus, ela é desse jeito. Deus dá a bênção, fala, vai bênção, vai junto com ele. E a bênção vai, mas chega uma hora que a bênção volta para o pai.
E aí, se a pessoa não tiver com a bênção e com um abençoador, vai tudo por terra. E é isso que acontece com a maioria das pessoas, que os pensamentos de riqueza não vêm do homem. Os pensamentos de riqueza, de prosperidade, vêm de Deus. Tanto é que nas igrejas, um dos maiores tabus dentro de igreja, na sociedade, a maior tabu que existe é falar de dinheiro e falar sobre a intimidade, a sexualidade. Porque uns perverte a ponto de fazer com que a intimidade aparentemente seja algo tão sujo que é vergonhoso ao falar, ou o dinheiro que as pessoas fazem não é importante, mas se precisar engana, se precisar mente, se precisar dá um jeitinho, se precisar faz um carqueado e bola para frente. Entendeu? Pega o que não é para pegar, faz o que não é para fazer. Pegou, atendeu o cliente, chuta a bunda do cliente e esquece que aquele cliente, se ele trouxe a bênção, ele pode trazer outro para abençoar também. Então, você tem que tratar as pessoas não é pelo dinheiro. Você tem que tratar as pessoas como elas realmente merecem ser tratadas. Não pelas más atitudes dela. Porque às vezes a pessoa está mal-humorada, você não sabe qual é o problema. Uma vez eu estava dentro do carro e o homem, ai, sai da frente, não sei o que, gritando, e isso e aquilo, eu fiquei nervosa. E depois o homem falou assim, minha mulher está ganhando aqui neném dentro do carro. Aí eu, passa. Você entendeu? Ninguém sabe qual é o estado de espírito, o que está levando essa pessoa a estar dessa forma. Essa pessoa um dia foi uma criança, um dia riu, um dia brincou, um dia... E ninguém pode viver mal-humorado o tempo todo. E se você está nessa situação, você tem que começar a se achegar a Deus. Então, nós vemos aí que Deus deu uma feinha para Jacó. Jacó, no outro dia, quis matar o sogro. Depois de consumar o casamento, não podia mais anular. Então, ele foi lá, queria matar o sogro. Chegou lá e o Labão, calma, não pegue em mim não, espera aí. A Bíblia diz que a Lia, ou Leia, em algumas traduções, ela olhava um olho para a terra e o outro olho para a lua. Diferente de Raquel. Raquel era mais bonita, mais bem cuidada, mais atraente, mais... Então, Jacó não queria a feinha. E quantas vezes na sua vida você quer agir da sua forma, de sua maneira, aí você fala, Deus, tem que abençoar, é assim, ó, aqui, ó, Deus, aqui, ó. Aí você quer desenhar para Deus como se Deus fosse um idiota. Deus pegou Jacó para dar uma lição, mas em cima dessa lição, em cima do problema, Deus queria abençoar Jacó. Não fuja do seu problema, não. Não fuja. Tenta resolver. Tenta fazer as coisas da melhor forma. Olha Labão. Labão foi, não, calma, não me pega, não me mata, calma aí. Você vai acabar arrebentando sua vida. Você já não casou? Já não consumou o casamento? Aqui na nossa terra tem que casar a mais velha primeiro e depois casa a mais nova. Mas não é proibido você casar com a mais nova. Aí Jacó já deu uma acalmada. Aí depois que acalmou, tomou um chazinho, todo mundo sentou. Olha Labão, trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel. Que amor. 14 anos trabalhando por uma mulher. 14 anos. E às vezes... Você que é casado, olha aí para sua esposa. Você trabalharia por essa mulher por 14 anos? E mulher, você trabalharia pelo seu marido por 14 anos só comendo a comida e tendo lugar para deitar, para você poder ter essa pessoa do seu lado? Olha Jacó, o amor de Jacó.
Meu esposo sopra no meu ouvido aqui que trabalharia. Glória a Deus, né? E aí dele, se não. Mas é a vida. Então, aquilo que era um problema começou a abrir um novo leque de oportunidade. Não estou dizendo que tem que casar com todo mundo, era a lei da época. Hoje as leis são outras, você tem que cumprir as leis de hoje. Mas aí nós vemos que a feinha engravidou e deu o primeiro nome para o seu filho, que chama o Rúben, que significa o Senhor viu minha infelicidade. A menina que era vesga, ela queria casar há muito tempo. E se ela não casasse, a mais nova não podia casar, ia ficar as duas encalhadas. Naquela época o diploma era casamento. Você queria ser bem-sucedida, era casar. Elas eram filhas de homem rico, mas se sentiu desonrada porque a idade estava avançada. E Lia já não era bonita. E Raquel, que era bonita, não podia casar. Só para vocês terem uma ideia. Então Deus, ele cria oportunidade no meio das regras do homem, das leis, das situações. Deus, ele é o Deus que ele sabe, ele é perito em abençoar. Deus é especialista em criar oportunidade. E o Deus da oportunidade está te chamando hoje para poder mudar a sua história, a sua vida. E você vai ter que parar de reclamar. Você vai ter que começar a subir a escada de Deus. Você vai ter que começar a ver as coisas de maneira diferente. Porque Deus permitiu com que Jacó trabalhasse 20 anos sem receber. Ele só comia o pão. E dentro desses 20 anos teve 10 filhos. Quem tem filho sabe o tanto que essas crianças mastigam. Eu não sei como que consegue mexer tanto queixo durante o dia como criança. Mas eles comem tchac, tchac, tchac o dia inteiro, se precisar. E glória a Deus por isso. Não reclame. Peça a Deus, porque as crianças começaram a mastigar demais e Jacó começou a dobrar mais ainda para trabalhar. E um dia ele falou com Deus, Deus não está dando. É 10 filhos. Tem as escravas, que é para ajudar a cuidar das crianças. E tem as mulheres para sustentar. Meu sogro, o sogro não dava R$1 para ele. Ele tinha que se virar. A Bíblia diz que o olho dele congelava a pálpebra, a beirada do olho, com pelo e tudo, ficava gelo, porque Israel tem um período que era frio e tem um período que era quente. Porém, mesmo durante a noite, como é deserto, a areia suga todo o calor e reflete o calor. Mas quando é à noite, esfria a areia, esfria tudo. E muito vento. Então, o olho de Jacó congelava e ele não fechava os seus olhos na madrugada. Eu não sei onde que Jacó teve tempo de arrumar tempo para fazer filho. Porque a Bíblia diz que ele trabalhava demais. Ele ficava com um cajado na mão e pendurado no cajado, ele ficava olhando as ovelhas para que nenhum mal viesse sobre elas. Não tinha câmera, não tinha cerca elétrica, e ele tinha que velar para que os animais selvagens não as arrebatassem, porque uma ovelhinha era como se fosse um carro zero. Era caro, não era qualquer um que podia ter, porque eles tiravam ali roupa, lã, sustento, banha, um monte de coisa através da ovelhinha. Então, o que aconteceu? Deus estava mostrando para Jacó a escada de Deus. Porque uma coisa é anjo descer, anjo subir, mas Deus estava em cima da escada. A porta que Jacó queria estava em cima da escada. Escuta aí o que eu quero falar para você. Aí você está vendo a escada. A escada, ela foi construída, ela foi descoberta para ela poder ajudar a pessoa a alcançar um nível muito alto. Deus quer que você comece a subir a escada da sua vida, mas da sua vida com Deus. Porque a partir do momento que você começar a subir a escada da vida,
Deus vai fazer com que você realize coisas poderosas. Não é só para você, mas você vai ser bênção por onde você quer, por onde você andar. Então, nós vamos vendo as pessoas, elas pensam, a vida é minha, eu faço as coisas do meu jeito, da forma que eu quero. E elas não entendem que nós todos somos um, no mundo inteiro. Porque se um sofre, o outro sofre também. Direto ou indireto. Em relação à finança, muito mais. Olha só o que acontece. Se você não tem dinheiro, o seu vizinho não tem, o outro não tem, todo mundo sofre. Eu quero chamar a atenção de vocês sobre essa escada de Jacó. Olha os pilares. Nós temos 4 níveis de vida: vida espiritual, vida intelectual, mente, pensamento, vida emocional e vida física. Olha só o que Deus estava mostrando para Jacó. Jacó não estava buscando Deus, então Deus estava falando, arruma sua casa, arruma seu altar. E como que ele ia arrumar? Com o próprio Deus. Então Deus queria ensinar ele a subir as escadas da vida, para que ele pudesse andar com Deus. E Deus começar a abençoar ele sem limite, sem barreira, sem dificuldade. A pessoa que quer tomar as coisas do outro é porque ele não acredita que vai ter oportunidade para ganhar. Mas a pessoa que tem a oportunidade de ganhar e ele começa a entender os pensamentos das riquezas de Deus, ele não fica querendo derrubar o outro. Ele sabe que ele pode perder agora, mas amanhã Deus pode virar a situação da sua vida. Então, olha só. Qual área da sua vida aí que você está precisando arrumar mais? É a área física? Emocional? A física é a material. Emocional, intelectual, espiritual, eu não sei. Só que uma depende da outra. Se você quer melhorar seus ganhos, você tem que melhorar como você é dentro da sua casa. Se você quer melhorar a sua vida emocional, você tem que melhorar os seus ganhos. Se você quer melhorar a sua vida intelectual, você tem que melhorar o emocional. Se você quer melhorar o emocional, o intelectual, você tem que melhorar seu espiritual, independente de qual área. Essas 4 áreas, elas estão interligadas. É como se você fosse sentar na cadeira. Não tem como você sentar numa cadeira se ela não tiver as 4 pernas. Ou ainda que ela tenha uma perna, essa uma perna tem que ser forte o suficiente para substituir a estrutura das 4 pernas. Entenda isso. Então Deus quer te ensinar como você deve caminhar para ter uma vida vitoriosa. Não é só dinheiro. Dinheiro é livre-arbítrio. E olha só, como que está você? Você às vezes está aí embaixo do degrau, nem está ainda. Aí você quer subir no estalar de dedo, rapidamente você está no zero, quer pular lá em cima, e aí você cai, porque você não tem conhecimento, não tem entendimento. Aí você fala, por que Deus? A primeira raiva de Jacó, a decepção dele na vida amorosa, ele não entendeu. Mas Jacó, ele trabalhava, ele prosperava. O sogro, ele prosperava, abençoava, mas ele mesmo não prosperava. Porque tudo que vinha na mão dele, Jacó passava. Então você tem que começar a traçar alvo. Primeira meta, primeiro alvo, quanto você quer ganhar. Segundo alvo, quanto você quer ganhar. O que você quer fazer com esse dinheiro? E vai indo, você vai vencendo uma etapa por vez, você quer pular a escada inteira. E você tem que aprender a andar na virtude da evolução de Deus. Olha só, depois você pausa o vídeo e lê esses quadradinhos, mas você tem que ter os frutos de Deus. Você tem que ter novas virtudes. Se você quer ganhar bem, você quer viver uma vida bem, você tem que mudar você. Você vai ter que mudar seu sentimento, você vai ter que começar a agir de uma maneira diferente. Você vai ter que começar a ser uma pessoa que tem outros tipos de virtude. Domínio próprio, não é fácil. Você não vai poder ficar, ai, fui fulano, ciclano. Você tem que começar a mudar essa postura sua. Porque senão você não vai vencer. Sabe quem sabota você? Você. Não tem outro inimigo. Se você quer evoluir, você tem que aprender a andar na escada de Jacó. Você vence uma etapa, depois você vence outra. É um dia por vez. Você venceu hoje,
amanhã, vai indo e você vai conseguindo vencer. Agora você quer fazer tudo de uma vez, você não quer aceitar os desafios, não quer aceitar os problemas. Olha aí, ó. Hoje eu coloco o seu nome, vencerei. E você vai começar a anotar o que é importante para você fazer, o que você não pode deixar para depois, o que você tem que fazer primeiro, para que Deus comece a dar uma mudança na sua vida. Então, a escada de Jacó, ela mostra para nós que ninguém sobe o degrau de uma vez. Tem pessoas que têm as escadinhas aí fininha, vai de pouquinho em pouquinho. O outro tem uma escada melhorzinha, vai indo. O outro tem uma escada já bonita, já tem um propósito claro na vida. As coisas é mais fácil para ele. Agora, tem gente que quando começa a ter os pensamentos de Deus, ele não vai de escadinha. Ele vai de escada rolante. Tem outros que estão no nível tão avançado que ele não precisa nem de escadinha, nem escada rolante, mas sobe de elevador. Aí é onde você não precisa mais da escada. Mas você sabe o que é isso? É porque começa a ter os pensamentos de Deus. Deus, como que eu faço isso aqui? Como que eu vou agir nessa situação? Como eu posso melhorar isso? Como eu posso fazer aquilo? Você tem que começar a perguntar para Deus. Aí você desabafa, fala com todo mundo, não resolve sua situação. Deus só desceu para Jacó quando Jacó começou a agir. Deus não falou para ele, vai lá, rouba a bênção do seu irmão. Parabéns, ó, é isso mesmo que eu quero, engana seu irmão. Deus não falou. Mas só que Deus sabia a verdadeira intenção do coração dele. Ainda ele começou a fazer errado. Então você tem que olhar para as pessoas e ver qual é a intenção. Quem pode te mostrar a intenção do coração de alguém? Deus. Deus, ele tem o poder de te mostrar a intenção do coração de alguém. Então não tenta enganar. Se alguém enganou você, perdoa. Você tem que andar nas virtudes de Deus. Você quer ser perdoado por Deus? Perdoa. Você quer que Deus lhe abra porta? Alguém está falando mal de você? Ora, abençoa. Como você quer que Deus te honre se você não honrar seu esposo, não honrar seus filhos, seu marido, as pessoas ao seu redor, o patrão, amigo, vizinho, parente? Honrar é você respeitá-los como pessoas. Respeitá-los, tentar entender, se colocar no lugar deles. Então, eu vejo muitas mulheres que estão dentro de casa, comem o pão da humilhação, porque elas não sabem honrar o esposo. E o esposo, às vezes, não sabe honrar a esposa também. Porque honra os amigos, os estranhos, eles são os melhores. E aí depois come o pão da humilhação dentro de casa. Então, você tem que aprender, os princípios é dentro do seu lar. A Bíblia já diz que tem o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Por que Deus deixou como mandamento? Porque sabe que o homem ele vai falhar nisso daí. Ele vai esquecer que um dia ele também vai envelhecer. Você honrando seu pai e sua mãe, é como se você estivesse honrando o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele colocou essas pessoas para representar uma educação que era necessária para você. Às vezes você não teve abraço, não teve carinho nem nada. A minha mãe era pescotapa, rabo de arraia, gritando. Minha mãe acordava de manhã, e glória a Deus por isso. Eu não entendia. Meu coração doía. Eu falava, Deus, por que ela tem que ser minha mãe? Eu era criança. Eu falava, se Deus existe, por que deixou ela ser minha mãe? Porque minha mãe batia na gente mesmo. Teve um dia que eu cheguei na minha mãe, ela estava calma, sorridente. Falei, mãe, a senhora está notando que está faltando alguma coisa? O que é? A senhora não bateu na gente hoje. E ela foi e me deu a surra. Eu dormi, eu lembro que eu dormi, o sangue meu estava quente. Eu dormi chorando, Cuiabá, um calor. E eu dormi chorando. Quer dizer, a gente às vezes procura também. Só que eu não entendia minha mãe. 4 filhos, engravidou do 5º, tinha que pagar a escola para todo mundo, maior dificuldade. Meu pai trabalhando, cortou dedo. Meu pai era marceneiro e cada briga, um problema e um pedaço do dedo. Então, passava na serra tudo, cabeça e muito filho para criar.
e uma situação difícil que nós estávamos passando. Então, a gente, quando é criança, nós não entendemos. Honra seu pai e sua mãe, mesmo que você ache que eles não mereçam. É isso que é justiça diante de Deus, porque Deus está vendo que você está fazendo mais do que é o normal. Quando as pessoas não merecem. Alguém lhe tratou mal, ouve a pessoa, fala, tudo bem. A pessoa xingou sua mãe, se sua mãe não é, você fala, olha, não conheço. Ou pergunta para a pessoa, você conhece minha mãe? Aí vai falar, não, por quê? Ah, porque eu achei que você estava com ela, porque você está falando isso daí, que ela é isso aí. Aí a pessoa vai dar uma quebrantada. Então você tem que entender o outro, que o dia mal chega na vida de alguém, chega na nossa, não vai chegar na do outro, que o mesmo problema que você passa, o outro também passa. Quando você for negociar com alguém, fulano está lá na banquinha, está vendendo lá uma melancia por R$20, mas o preço da melancia qual que é? É 30. E aí você vai lá, não dá mais desconto, você quer tirar vantagem em cima do trabalho da pessoa. Não faça isso. Paga o preço justo, porque você não sabe se aquela pessoa ela está ali naquele horário para poder sustentar a sua família. Não queira tirar vantagem. Paga o que a pessoa te pedir. É lógico que se a pessoa te pedir algo com desvantagem, você também não deve negociar. Mas paga um preço justo. Aí você vai indo até querer pagar 10, 5. Não faz isso. Como que você quer que Deus te abençoe se as suas atitudes exalam a injustiça? Você só olha para você. Você só quer tomar para você. E você não olha para o outro. Você não vê o outro, não se coloca no lugar do outro. Eu vou fazer um serviço, alguma coisa. Você não quer que a pessoa faz direitinho? Você não quer pagar e a pessoa fazer direito? Então, você também tem que ser de igual forma. A espada de Deus, ela é de 2 gumes. Ela corta para a direita e para a esquerda. Então, não tem essa. Mas eu sou uma pessoa melhorzinha. Para Deus, não. Deus vai olhar as suas práticas. Aí você quer tirar vantagem em tudo. É tudo seu. Tudo para você. É você que tem que dar um jeitinho. E você se acha esperto. Você negocia uma vez. Você vende uma vez só. E depois você vai reclamar com Deus que as coisas não estão bem. Então Jacó, ele entendeu isso daí. Ele enganou e ele estava sendo enganado. E ele reconheceu, o que ele fez? Negociou com Labão, aceitou a nova família, e aí a vida de Jacó começou a tomar um novo rumo. Ele passou 20 anos trabalhando, sem receber seu salário. E aí Deus deu uma direção para Jacó. Jacó fez o quê? Ele entendeu que ele tinha que ter meta. A escada não tem um degrau por vez, então ele falou, vou fazer uma meta por vez. Ele chamou o sogro, falou, meu sogro, quero ir embora, porque o salário que o senhor me paga não dá para me sustentar a minha família. Não é questão de, eu quero dinheiro para mim ir para farra, para passear, para ficar na rave. Não, era para o sustento da família. É vital. Aí você está faltando um alimento dentro de casa. Você tem vergonha de pegar o primeiro emprego? Você não pode agir dessa forma. É vital que você faça o necessário pela sua família. Sendo honesto, você vai rejeitar? Todo emprego é digno. Não importa o que você esteja... Você podia estar até limpando de rolar na bosta. Todo emprego, ele é digno. Então, não tenha vergonha do que você faz. Aí você tem vergonha do que você faz. Tem vergonha de oferecer seu serviço. Tem vergonha da loja onde você está. Ou você tem vergonha das suas roupas. Tem vergonha de você. Você tem que mudar isso daí para você melhorar a sua autoestima. Autoestima, você precisa de venda. Primeiro você tem que vender sua imagem. Você tem que vender você. Você tem que vender a forma como você chega no cliente. Aí o cliente pode falar palavrão adoidado. Você não. Você não. Aí você já chega cuspindo palavrão, cospe na cara do cliente, soltando um monte de gotícula. O cliente olha assim para você e fala, não gostei dessa pessoa. Você já perdeu a venda.
você pode rolar no chão. Quando não gosta da pessoa, raramente dá negócio. E quando dá, ainda dá problema. Você tem que ser... Fala pouco, ouve mais o cliente, vê o que o cliente quer. Mas quando o cliente falar, você seja claro naquilo que você está falando. Tem gente que promete o mundo e o fundo. Fala tudo e não fala nada. Promete tudo e não promete nada. E depois o cliente fala, você falou isso, você falou aquilo. O cliente já tem um hábito de entender errado. Com a gente é assim. Com o cliente vai ser diferente. Todos nós temos a mesma essência. Então você tem que aprender a parar de querer ser esperto com Deus, a parar de querer ser esperto com o ser humano. Seja autêntico. Seja você. Dá. Não dá. É sim, não, não. Mas não quer dizer que você não pode ter um atendimento, que você não pode conversar. Agora eu vou lhe falar, não fique enrolando quando você for negociar ou quando você for falar com alguém. Tem gente que cria uma conversa que parece que vai passar uma Bíblia toda lendo para depois falar o que quer. Se você quer negociar com alguém, você fala, olha, tudo bem, não sei o quê, você não sabe o tempo daquela pessoa. Só de você comer o tempo da pessoa, quem é de negócio e é bem sucedido, ele já fala, esse cara, ele já está fora. Você já está no paredão dele e você não está sabendo. Ele já está lá, o paredão está só aumentando ponto. Mais um voto contra. Mais um voto, põe ele para fora. Mais um voto, voto mais um. Até completar os 100%, o cara falar, olha, eu não tenho tempo, não, a gente vê depois. Esse vê depois é que nem quando você fala para aquela pessoa lá da loja, não, na volta, o vê depois é a volta, entendeu? Então você tem que ser claro e objetivo. Você chega lá, conversa com a pessoa, oi, tudo bem, seja amigável, chega com boa aparência, chega limpo. Tem gente que levanta o braço, tá lá, parece que jogou uma rodela de cebola debaixo do braço. Além de fedida, ainda tá aquela marcona. Tudo bem, a gente entende que tem suor, tem os trem, mas você tem que ver como que você vai chegar no cliente. E aí a pessoa chega com a cara com tudo sugismundo. Tudo isso você tem que aplicar nos negócios, na vida. E aí, olha só o que acontece. A pessoa chega diante da pessoa, fala, olha, eu vim aqui porque o meu objetivo é trazer tal solução para você, tal solução, assim, assim, assim. Fala do que o seu produto traz solução. E depois você fala, tá aqui o nome do produto, e aí eu queria negociar com você. Primeiro você fala a solução que o seu produto oferece. E depois você fala, não valor, você vai falar o nome do produto. E aí a pessoa vai, se ela tiver interesse, ela vai falar para você, olha, isso daqui me interessa, quero saber mais. Você tem que conhecer seu produto. Aí você fala, até aqui eu sabia, mas o resto eu não sei não. Aí você vai negociar como? Você não passa confiança nem no que você faz? Nem você quer colocar força, confiança em cima do que você faz? Aí você quer que o cliente acredite em você que o produto dele é bom. Eu vou só lhe falar uma coisa. Vamos supor que alguém chega para você e fala, olha, esse quadro aqui foi Picasso que pintou e não sei o que, coisa e tal, eu vou vender ele para você. O que você tem aí para me dar? Você tem um carro, uma moto, uma casa? Toma aqui. Aí você pensa que você está podendo, né? Matar essa pessoa, porque você precisa do quadro. Você vai trocar carro, casa, moto, que você conquista no seu suor, para trocar no quadro de Picasso. O problema é de Picasso e de quem mais tiver. Você quer saber se as suas condições estão de acordo com o que você precisa. Então, se eu chegar para você e vender um quadro de Picasso, eu posso vender para você por 50 centavos. Se não te ajudar na sua vida, não resolve. Você está perdendo seu tempo e eu o meu. Agora, se você tem uma área, uma profissão,
Você precisa melhorar uma ferramenta, melhorar alguma coisa, e eu tenho produto, eu vou acrescentar na sua vida. Você vai fazer questão de comprar. E aí você tem que entender. Você não pode ficar tentando empurrar para o cliente uma coisa que o cliente não quer. Ele compra uma vez só de você e olha lá se comprar. Ainda sai falando mal. Então você tem que se colocar no lugar do outro. Então vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor ensinou Jacó que na vida a gente tem que ir um degrau por vez. Jacó já queria estar lá no topo. E quem está no topo é o Senhor. E aqueles que caminhar na sua vontade, alinhar o pensamento, a mente na sua vontade, ele vai chegar na porta da bênção, na porta da fé, na porta da solução, da vitória. Então, meu Deus, ensina-nos, a mim também, a tua palavra, para que nós não venhamos estar longe da tua vontade e sim alinhar com a sua vontade, porque Jacó, ele podia fazer o que fosse. Sem Deus, ele não ia vencer a situação que ele estava. 10 filhos, meu pai, comendo, parecendo um debulhador de trigo. 10, meu pai, 10 filhos. Fora a esposa, 2 e mais as escravas que ajudavam no dia a dia. E ele tinha que trabalhar, dar conta de toda uma fazenda para o sogro. E o sogro cobrava dele de dia e de noite, soprava no cangote dele a voz do sogro, mesmo quando ele não estava vendo o sogro, porque ele sabia que o sogro dele não ia deixar passar um centavo. Os olhos dele congelavam a pálpebra, ele passava frio, passava calor durante o dia, queimava no sol, frio à noite, doente, ele ficava lá para que não houvesse nenhum mal às ovelhas, para que ele não viesse ter prejuízo. Meu Deus, essa pessoa está desse jeito, está trabalhando, comendo pão de dores, mas a Bíblia diz que se o Senhor não edificar, em vão é aquele que trabalha para construir. Se o Senhor não ajudar a construir, em vão é aquele que tenta construir. Se o Senhor não guardar, em vão guarda o sentinela. Em vão está a segurança, se o Senhor não guardar. E se o Senhor não nos der vitória, em vão nós buscamos a vitória. Mas a partir de hoje, meu Deus, derrama teu espírito, dá novos pensamentos, os teus pensamentos sobre nossas vidas, sobre a vida dessa pessoa, e desperta, meu Deus, as grandezas do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida dela, e os abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pôr aqui no final do vídeo a listinha lá para você entender o que você vai escrever. Põe na folha em branco, coloca as coisas mais importantes que você tem que fazer para o dia de amanhã. Você tem que começar a se preparar para o dia de amanhã. Aí você sabe que tem um monte de coisa para fazer, deixa tudo na cabeça, no outro dia acorda, está sem ânimo, porque você gastou o dia anterior pensando nas coisas que era para fazer, não escreveu, não pôs no papel e não conseguiu vencer. Jacó, ele riscou na frente das ovelhas as varinhas, porque o sogro dele falou: eu vou te pagar, Jacó, não vai embora não. Não terminei de contar a história. Jacó falou, Labão falou: não vai embora não, eu vou te pagar. Olha como que o sogro dele era trapaceiro. Todas as ovelhas que for malhada, todo bichinho que nascer malhado é seu, Jacó. Vai ser seu salário. Olha o negócio grande que Labão estava fazendo. Só tinha ovelha branca, só tinha animal branco. Como que ia nascer as malhadas? Como que ia nascer malhada? Ele achou que Jacó era burro. Mas Jacó, com os pensamentos de Deus, ele aceitou. Ele falou: tudo bem, eu aceito esse salário. O sogro comemorou, porque não vai sair um centavo do meu bolso. E eles vão mendigar o pão, e eles vão precisar de mim. Eu vou dar para eles, e Jacó vai ser meu para sempre.
porque é Ele que me enriquece. Eu não ganhei um genro, eu ganhei mais do que um filho, eu ganhei mais do que um gerente, mais do que um funcionário, eu ganhei uma máquina de fazer dinheiro. Labão olhava para ele desse jeito. A Bíblia diz lá que ele olhava para Jacó, sabia que Deus estava abençoando ele por causa da fidelidade de Jacó com Deus. Sabe qual era a fidelidade de Jacó com Deus? Era trabalhar, pôr toda a força dele, pôr toda a fé dele para produzir. E aí você está pondo isso no seu serviço? Você está pondo isso naquilo que você faz? Você está dando importância no que você faz? Você está pondo sua força? Pondo sua fé no que você faz? Ou você fica, ai meu Deus, ai meu pai, ai que porcaria é essa aqui, olha essa, ai não, isso daqui já... E já fica com raiva, isso daí está me atrapalhando. Você está que nem quando você era criança. Mãe, olha ele, olha ele, olha ele. Você tem que tirar isso daí do seu pensamento. Deus, quem quer ganhar dinheiro, Deus está chamando para ser adulto. Ficar mendigando pão, isso daí não é nem para servo de Deus. E nem para que não é também. Mas ficar brincando no serviço de olha ele, olha ela, olha não sei quem, Deus te deu uma vida só, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida, para de dar desculpa e vai fazer o seu melhor. E aí, Deus vai começar a te abençoar. Você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Faça ela e faça um pouco a mais. Não espera recompensa de patrão, não espera reconhecimento de A ou B, fulano, cicrano, beltrano. Não espera nada de ninguém. É você com Deus. Você vai falar, Deus, como que eu faço isso aqui? Deus, me ensina aqui. Deus, esse daqui tem como eu melhorar? Começa a trabalhar chamando Deus para o seu trabalho. Fala, Deus, eu posso aprender alguma coisa? Me ensina aqui, meu Deus, como que eu posso fazer esse trem? Você não gosta de fazer uma coisa e você passa 1000 anos para poder fazer a mesma coisa que você não gosta. Aí você perde sua energia, seu tempo, sua força vai embora ali só de pensar que você tem que fazer. Já que você não gosta de fazer, melhora. Vê como você pode fazer da forma mais rápida e fácil para você não ficar tanto tempo naquilo que você não gosta. Aí você fica fazendo um monte de coisa que você não gosta e ainda faz devagar. Você está amarrando uma pedra do tamanho de sofá no seu pescoço para você caminhar na vida. Espiritual, física, sentimental. Aí você está sempre esgotado. É para fazer? Então, escreve. Põe minutos. Em tantos minutos, tantas horas eu vou fazer isso aqui. Marca as horas lá. Tal hora eu vou colocar o despertador. Não vou nem beber água, dependendo do tempo, para mim poder finalizar isso aqui. E se alguém vier, e o que eu estou fazendo é mais importante, só morreu alguém? Não, não morreu. Você não vai falar isso para a pessoa. Mas eu estou falando para você. Morreu alguém? Não morreu. Então, e se morreu, você é médico? Você que vai carregar a pessoa? Então, senta, faz o que você tem que fazer. Executa o que você tem que fazer. Porque se fulano morreu, ele não pode fazer mais nada. Mas você pode, você ainda está vivo. Parece duro isso? Parece. Mas você tem que ter esse pensamento. Se você quer fazer alguma coisa na vida. Já pensou se todo mundo achasse que não precisava fazer nada? Já pensou se o homem que criou o ventilador, criou uma panela ou fogão, alguma coisa, falasse, eu já usei, estou perto de morrer, agora eu vou quebrar tudinho, porque eu criei isso aqui, é tudo para mim. Pessoas deixaram legado, tudo que você usa, alguém criou, alguém transformou. Porque o único criador é Deus, nós somos co-criadores, nós pegamos as ideias de Deus, o pensamento de Deus e transformamos.